Cada um tem a sua opinião, mas para mim, olha, tem um velho ditado, que inclusive citaram aqui no Twitter: quem não deve, não teme. Então, se você não deve nada, deixa o pessoal da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, deixa eles fazerem o trabalho deles aí, que é mostrar pro bandido também, né? Para a sociedade não precisa mostrar não, tem que mostrar pro bandido que está na rua, para ele pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de querer fazer besteira, né, Juliano? E olha, esse fim de semana nós tivemos operações também em outros pontos do Distrito Federal. Não foi só no plano piloto, não. Nós tivemos operações da Polícia Militar, inclusive os homens da Rotam, lá na cidade estrutural, recuperaram até fuzil, né? Tem pistola, tem tudo mais, até granada os policiais encontraram. Quer dizer, a polícia tem que agir de forma mais severa. Eu até brinco às vezes, né, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, dizendo que a polícia tem que engrossar o caldo, né? Tem que apertar o cerco em determinadas áreas. Foi o que aconteceu esse fim de semana com a Operação JK. Essa operação vai continuar acontecendo, desse jeito aí, às vezes até apertando um pouco mais, é o que todos nós esperamos. Então, olha, tiro o chapéu e dou parabéns. Acho que tem que acontecer sim, como disse o Daniel, todo dia. 8h13 na capital do país. Daniel Yamanaka de volta agora com uma péssima notícia, Daniel. Juliano, infelizmente a notícia não é nada boa. Temos imagens ao vivo aí do Eixão Sul, na altura das 5, Juliano. Você vê esse carro prata aí no canto, com a Polícia Militar ali atrás, uma das faixas foi isolada, o trânsito já fica complicado porque é justamente no sentido sul-norte. Para quem está chegando no centro do plano piloto, congestionamento, Juliano, e homem... Daniel, atropelamento, Daniel, deu para ver já pelo para-brisa ali. Exatamente, um homem de 49 anos, Juliano, tentou atravessar o eixão a pé, aí na parte de cima, e foi atropelado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aí mesmo, Juliano. O Corpo de Bombeiros tentou prestar socorro, mas ele não resistiu a essa pancada. Ele destruiu o para-brisa do carro, né, Juliano? Afundou o capô, olha lá, Daniel, afundou tudo, o impacto. Até porque, Daniel, você fica imaginando, a velocidade aí é de 80 por hora, sabe? A velocidade da pista é de 80 km por hora, então o motorista ele já vai nessa velocidade, mesmo com o fluxo de veículos intenso nesse horário, né? Normalmente ele mantém essa média ou até um pouco mais. Não dá para atravessar aí por cima, gente. Eu sei que as passarelas aqui do plano piloto são uma agonia danada, sabe-se lá, parece mais túnel do terror, né? Mas não dá para atravessar aí por cima, passar desse jeito, é um perigo danado. Viu ali o outro, acabou de atravessar. Pois é, na frente da polícia, o cara tá nem aí, sabe? Mais uma vez, Daniel, eu volto àquela questão. Tem muita gente que não vai concordar comigo, os defensores do tombamento de Brasília. Eu sou defensor também do tombamento, mas eu acho que a vida é mais importante que qualquer coisa. É numa hora como essa aí que eu relembro a necessidade da construção de um canteiro central, né, bem alto ali no meio, na chamada faixa presidencial, até para desestimular as pessoas que tentam passar por aí. Você faz um canteiro ali com pelo menos uns 80 centímetros, não digo nem 80, porque deixa feio, você não consegue ver o outro lado, uns 50 centímetros de altura, o cidadão já vai pensar 3 vezes antes de tentar atravessar. Agora não, vai de qualquer jeito, passa de qualquer jeito. Quantas mortes, se for calcular direitinho, quantas pessoas já perderam a vida por aí, é uma coisa realmente absurda. E o pior, o motorista tem que ficar atento, o motorista tem que ter atenção, tem que dirigir com cuidado por ele e pelos outros, mas tem situação, né, Daniel, aí principalmente que tem muitas árvores. Se o Elon desviar a imagem para o canto um pouquinho, olha só, tem algumas árvores aí no canto, o motorista vem em uma determinada velocidade, ele não vê realmente. Aí o pedestre quer atravessar, sai correndo, às vezes livra um carro, não consegue livrar o outro, ou faz que vai, fica com medo, acaba parando no meio da pista, né? É uma situação realmente complicada essa, a questão... Juliano, pois não, Daniel? E o pior é que é o seguinte, você fala da questão de se atravessar o eixão, a direita do Elon aí tá a 104 Sul, ali mais pra frente a gente vai ver entre quadra. Na 104 não tem aquela passarela ali, mas na 105 logo do lado já tem a passarela pro pedestre atravessar a pista. Você dá o quê? Uns 100 metros? Acho que nem isso, Juliano. Olha só que coisa, gente. É muito perto aí. E acabou que o homem de 49 anos, não foi identificado ainda, ele acabou sendo atropelado e aí o trânsito já começa a ter os seus reflexos também, Juliano. Olha como é que tá a situação no eixão aí. O motorista que for sair de casa agora, principalmente morador aí da Asa Sul,
tem como opção melhor pegar os eixinhos, né? Eixinho L e o eixinho W também, para não ficar nesse congestionamento no eixão. Olha a outra moça atravessando ali, olha. Olha o perigo, gente. E a moto, olha aquilo, o fino que tirou da moto, Daniel. E tem mais um lá na frente, ó, esperando para atravessar. Lá do outro lado da pista tem mais um esperando para atravessar. O policial está aí fazendo o controle do trânsito. E complica ainda mais porque o motorista acaba passando devagarzinho para prestar atenção no que aconteceu. Todo mundo quer ver, olha só, o carro passa bem devagarzinho, o policial pedindo que eles andem mais rápido para não atrapalhar o trânsito, né? E fica essa situação aí na Asa Sul. Você que se dirige ao plano piloto nesse momento, vem da Asa Sul, vem para a área central de Brasília, né? Setor bancário, setor comercial, setor hospitalar, setor de autarquias, né? Dê preferência aos eixinhos, o eixinho L, o eixinho W, eixinho de cima, eixinho de baixo, porque o trânsito por aí, nesse momento, bastante complicado. Uma das pistas interditadas, um atropelamento com morte acabou de acontecer, foi agora há pouco, no Eixão Sul. Você vê aí as imagens, olha só, muitos veículos passando nesse momento, agora são 8h19. O motorista que for passar pelo Eixão Sul tem que ter paciência ou, se preferir, desviar, pegar um outro caminho, W3, eixinhos, L2. O eixão, nesse momento, o eixo rodoviário, sem dúvida nenhuma, não é a melhor alternativa. As outras pistas, elas estão também com trânsito intenso, mas nenhuma delas tem esse congestionamento todo registrado por tantos quilômetros, né? Começa na altura das 5 aí, já chega quase ao final da Asa Sul. O motorista tem dificuldade para fazer esse caminho porque uma das 3 faces do eixão teve que ser interditada, né, Juliano? Como houve morte aí, a Polícia Militar resguarda a cena do atropelamento, onde esse homem morreu, para que seja feita a perícia, né? O Corpo de Bombeiros tentou socorrê-lo, mas infelizmente não teve muito o que fazer, né, Juliano? A gente viu o estrago no carro, foi muito grande. E aí a situação é realmente muito complicado começar o dia com esse tipo de notícia ao vivo aí na altura da 105 Sul. Infelizmente, um pedestre tentou atravessar a pista aí no Eixão Sul. Você que ligou a televisão agora, 8h20. Ele tentou atravessar o eixão na altura da 4 e acabou sendo atingido por um carro, chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu e morreu. Mais um atropelamento com morte no eixão. E a serração tá forte, né, Juliano? Você vê ainda lá no por fundo aí, da né, Asa Daniel? Sul também, olha, no fundo da Asa Sul lá, mais pro final da Asa Sul, uma névoa bastante densa. Não dá para saber como é que estava no horário do acidente. De repente até a névoa pode ter prejudicado a visão do motorista, né? Pois é, tem isso também. E um telespectador, Daniel, o seu Raikson, acho que é esse o nome, desculpa se eu não estiver lendo direito, ele levanta uma outra questão também muito importante, que é a questão da mudança dessas passagens subterrâneas. E ele pergunta aqui, em algumas cidades do mundo, as passagens subterrâneas funcionam como galerias com bares e lanchonetes. Não dá para fazer isso em Brasília? Olha, seu Raikson, é uma boa pergunta, eu deixo ela aqui no ar, inclusive já falei sobre isso algumas vezes no DF no ar, já que não pode se mexer aí por cima, até para não alterar ou não mexer no tombamento, talvez essa seja uma alternativa, né, Daniel? Não sei se é viável, assim, na questão da engenharia, se dá para fazer isso aí, mas transformar essas passagens subterrâneas em galerias, com barzinhos, lanchonetes, algum comércio, não sei. Pode ser uma saída, né, Daniel? Seria interessante trazer movimento também, acaba trazendo segurança, né? Pois é. Além de você garantir a manutenção quanto à limpeza, manutenção do local mesmo, traz um pouco de segurança também para quem vai querer atravessar a passarela, porque não vai passar sozinho, né? Já vai ter mais gente ali embaixo, tem mais movimento, acaba levando um pouco de sensação de segurança também para os moradores. Agora, Juliana, a gente vê ali à esquerda do vídeo, eu falei agora há pouco do eixo L, a outra esquerda, Elon. O eixo L está com um trânsito bem ruim também nessa altura aí, principalmente nesse sentido centro do plano piloto. Você consegue virar lá para a esquerda, Elon, para a gente ver o eixo L, o eixinho de baixo? Aí, olha lá, tá mostrando pra gente lá. Ali isso. Também tá ruim, olha, na altura da Delegacia da Mulher, Juliano. Na altura da Delegacia da Mulher, o trânsito tá lento também ali no começo da Asa Sul. Então, o jeito tá andando mais, né?
Tá dando um pouquinho mais rápido. Com a velocidade um pouco mais rápida aqui no eixão aí. Ele vai complicar quando chega ali na altura do Banco Central, Daniel. Ali do Banco Central para frente é um Deus nos acuda. O trânsito fica lento demais, até porque você tem a chegada ao setor bancário sul, setor de autarquias também, a rodoviária do plano piloto a partir dali. O trânsito fica bastante complicado, o motorista já começa a ficar lento, olha só. Os carros já começam a reduzir um pouquinho mais a velocidade nesse trecho aí. Você ligou o televisor às 8h23. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Infelizmente, a notícia não é das melhores. Mais uma morte no Eixão Sul. Um pedestre, um senhor de 49 anos, tentou atravessar o eixão por cima, acabou sendo atingido por um carro, não resistiu e morreu no local. Uma das pistas está interditada. Então, se você pretende acessar o plano piloto pelo lado sul, aí pelo Eixão Sul, essa não é uma boa alternativa. O local deve ficar desse jeito aí até a realização da perícia por parte da Polícia Civil, Você tem já pelo menos 30, 40 minutos de pista interditada nesse trecho aí. Eu vou pedir agora pro Elon, nós já mostramos o eixo de baixo, eu vou pedir pro Elon mostrar pra gente o eixo de cima, deu um probleminha no sinal, ele já vai reposicionar pra gente. Daqui a pouco a gente mostra como é que está o trânsito por lá, alternativa para o morador, para o motorista que vem do lado sul do Distrito Federal. Repito para você, agora são 8h24. A polícia encontrou escondida no Gama uma carga de cerveja avaliada em R$150 mil. Todo o material era desviado de Minas Gerais aqui para o DF. A polícia encontrou este caminhão lotado de cervejas em uma chácara no Gama. A carga avaliada em R$150 mil tem nota fiscal, mas teria sido desviada. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. A carga foi comprada em Contagem, Minas Gerais, e de acordo com a nota fiscal, o destino dela seria João Pinheiro, também em Minas. Mas, segundo a polícia, esse endereço estava errado. Na verdade, as cervejas seriam vendidas aqui mesmo, no Distrito Federal. E o dono teria mudado o caminho para pagar menos impostos. Segundo ele, o imposto, a carga tributária em Brasília é 17% e lá em Minas é 12%. Financeiramente, para ele, é lucrativo. 4 homens foram encaminhados para a delegacia do Gama. Segundo a polícia, um deles trabalhava em uma distribuidora de bebidas. Foi demitido e começou a trazer cervejas de Minas Gerais para revender aqui no DF. Ele disse para os policiais que dessa forma era mais vantajoso. É o que ele disse, que financeiramente para ele é melhor comprar em Minas e revender em Brasília. Ele não tem empresa, né? Não tem empresa, não trabalha legalizado, trabalha de forma ilegal. O delegado trabalha com 2 linhas de investigação: sonegação fiscal ou furto e receptação. Nesta segunda-feira, agentes vão verificar com a fábrica se a bebida foi comprada lá. Caso seja comprovada a sonegação fiscal, a pena será de 2 a 5 anos. Se o crime for de furto e receptação, os responsáveis poderão pegar de 2 a 8 anos de prisão. 8h25. Um homem quase perdeu a vida depois de ser baleado em casa lá em São Sebastião. 2 homens invadiram o local e dispararam 3 vezes. A tentativa de homicídio foi registrada na 30ª DP, em São Sebastião. Segundo a polícia, Aguinaldo estava em casa, no setor tradicional de São Sebastião. Ele jogava videogame com um primo quando 2 homens invadiram o local e deram 3 tiros em Aguinaldo, que foi atingido no peito e no ombro. O delegado responsável pelo caso afirma que os homens que dispararam contra Aguinaldo não levaram nada da casa. Por isso, a polícia acredita que o crime seja um acerto de contas. Pelas circunstâncias que a gente tem até agora, nada foi subtraído de dentro da residência, que afasta a hipótese de tentativa de latrocínio. Nós estamos trabalhando com uma tentativa de homicídio, provavelmente todos os indícios estão carreando para um acerto de contas. Aguinaldo foi levado em estado grave para a UPA de São Sebastião e depois encaminhado para o Hospital do Paranoá. A delegacia continua investigando o caso. Nossas equipes já estão investigando, nós temos nomes, já provavelmente nomes dos principais suspeitos dessa ação delituosa aqui nessa cidade satélite. Violência em Taguatinga, um homem morreu assassinado com 4 tiros nas costas. A polícia investiga o caso. Curiosos, os moradores saíram de casa para saber o que tinha acontecido. Todos assustados. Assusta. Principalmente para quem tem filho jovem, como eu. Então eu tenho medo, sim. Com certeza. Porque todo dia a gente vê um crime. Principalmente por aqui. Sempre.
A gente vê essas histórias como aconteceu aí. Assusta, né? Que a gente tem criança pequena, né? Aí vai crescendo e vai desenvolvendo e fica com medo até de sair de casa, né? A gente entra dentro de casa, não tem mais nem vontade de sair. Com medo, que na QNG mesmo tá de um jeito que a segurança não tem segurança nenhuma. A maioria das pessoas estava almoçando. Ouviram vários disparos que vieram da rua. Eu vi os tiros. Eu estava almoçando no momento dos tiros, entendeu? Mas no momento eu pensei que fosse até fogos, não fossem os tiros, né? Aí de repente eu soube que a polícia tinha cercado essa área, né? Aí eu vi que eram realmente os tiros. Me parece, foi 4 tiros seguidos. A área foi isolada. Uma viatura da Polícia Militar ficou no local. A vítima foi João Francisco. Ele tinha 27 anos. Estava passando por esta área aqui na QNG 27. É um local que aos finais de semana tem pouco movimento. Fica entre uma creche e uma escola pública. Segundo alguns moradores, o rapaz que estava passeando de bicicleta teria levado 4 tiros nas costas. Não resistiu e morreu na hora. A polícia não soube falar o motivo da morte, mas os moradores acreditam que tenha sido acerto de contas, disputa por território de tráfico de drogas. A 17ª Delegacia está investigando o caso. Algumas testemunhas já prestaram depoimento. Seu Francisco decidiu que aqui na QNG não fica mais. Daqui a menos de 30 dias eu estou mudando daqui. Eu não fico mais nesse local. Esse local não é só um domingo que acontece isso, não. Há menos de 90 dias na QNG 23, aqui na frente aqui de uma quadra onde as crianças se divertem também. Então, aqui se tornou o quê? O Estado não alcança aqui. Aqui vai embora, vai pra onde? Vou para outro lugar, menos aqui nas QNGs, não dá mais. Há 23 anos nós moramos aqui. Aqui não, nós não estamos assustados, nós estamos assombrados. O poder público, aqui ó, bem aqui, um batalhão aqui, a menos de 1 quilômetro de nós aqui. Eu não entendo por que o Estado tem um descaso às QNGs. Amigos e familiares do designer gráfico Isaac Newton, espancado até a morte no Guará por traficantes, pediram justiça durante um protesto. Em frente ao prédio onde Isaac foi espancado até a morte, o branco tomou conta. O pedido era de paz e também mais atenção da polícia. Meu recado é pedir uma abordagem mais ostensiva. Hoje em dia, a gente vê a polícia passa, eles fazem um silêncio momentâneo, daqui a pouco começam novamente as suas ações. Dezenas de amigos e parentes de Isaac se reuniram para um protesto pacífico. Cartazes e faixas transmitiam o desejo de todos. Este é o recado. E a sociedade cobra e no futuro não vai cobrar sim, porque a dor é muito grande. Isaac Newton Alves, de 28 anos, foi assassinado na madrugada da última quarta-feira da QE 40 do Guará 2. Ele teria reclamado do tráfico de drogas em frente ao prédio onde morava com a mulher e a filha, de apenas 7 anos, e por isso acabou espancado até a morte. A polícia conseguiu prender 2 suspeitos do crime: o ex-professor de kickboxing Moisés Maciel Pinto, de 41 anos, e Jean Carlos Lopes do Nascimento. Um terceiro envolvido no crime ainda é procurado. Para a esposa da vítima, uma perda irreparável. É difícil até para falar, porque o Isaac era meu companheiro de muitos anos. Ele parte da minha vida que foi embora. Levaram. Tá bem complicado. A gente quer justiça, a gente quer que alguém olhe, alguém veja a situação que tá Brasília. O Guará tá terrível. O Guará, em todos os lugares que você vai, você corre um risco. Um senhor foi atropelado na porta de casa enquanto conversava com alguns vizinhos. O motorista, aparentemente bêbado, fugiu sem prestar socorro. O acidente foi no bairro Vila Nova, em São Sebastião. Salvador de Souza Araújo, de 38 anos, estava na porta de casa quando foi atropelado. Segundo testemunha, Salvador conversava com vizinhas aqui, na calçada, quando um carro veio ali do final da rua em alta velocidade. Perdeu o controle e acertou o meio-fio. Então o motorista virou, veio para este lado e acertou o Salvador, que foi arremessado por alguns metros até aquele portão. Ainda, de acordo com as pessoas que viram o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Esta mulher chegou a socorrer Salvador logo após o atropelamento. Ele estava já caído no chão, já quase dentro daquela garagem ali, já desacordado. Aí eu fiz a massagem cardíaca. Eu não conseguia sentir o pulso dele, mas a outra menina que me ajudou, ela conseguia sentir a pulsação, mas eu não conseguia mais.
Aí foi quando o bombeiro chegou e já levou para a UPA. Quem viu o acidente ainda conta que o motorista estaria bêbado e em alta velocidade quando atropelou o homem. Pela forma que ele veio aí, eu acho que ele estava bêbado, porque ele vinha um carro daqui para lá e outro ele vinha, né? Aí ele bateu no meio-fio lá, ele desequilibrou e já veio aqui pegando o pessoal aqui. Uma das vizinhas de Salvador diz que ele comentou que ia para casa segundos antes de ser atingido. Na hora foi olhou no relógio e falou, não, já são 5 horas, tá da gente dormir já. E na hora que ele falou isso, o carro veio, pegou, atropelou ele e foi cair lá. Salvador foi levado para a UPA de São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na delegacia, o dono do carro envolvido no acidente afirmou para os policiais que não era ele quem dirigiu o veículo e colocou a culpa em um amigo. Ele já tinha saído do local, mas deixou o carro na residência dele. A esposa dele não foi encontrada, tampouco ele ficou no local. Nós fomos ao local, trouxemos o carro para essa delegacia, que as evidências indicam que o carro foi o veículo atropelador. O que a gente não tem certeza até agora é se aquela pessoa foi mesmo o condutor do veículo na hora do atropelamento. As testemunhas também narram que havia duas pessoas no interior do veículo. Então nós precisamos agora localizar quem é o condutor e quem é a outra pessoa que estava no banco do passageiro no momento do atropelamento. O delegado ainda diz que o fato do motorista ter saído do local do acidente pode ser um agravante. Segundo o Código de Trânsito, já no crime de homicídio culposo, o fato de não prestar socorro à vítima durante o acidente de trânsito já é um agravante constante naquela legislação. O sono pode ter sido motivo de um outro acidente, dessa vez na BR-020. Um motorista perdeu o controle e capotou. O carro só parou quando entrou na vala. A frente e o teto ficaram destruídos. Os amigos e parentes da motorista, Rayane Reis, viram o veículo com os pneus para cima e ficaram impressionados. Ver uma pessoa que a gente gosta numa situação dessa, francamente, pra mim, ela tinha morrido, cara. Aí, bem que, graças a Deus, não aconteceu nada, ela foi pro hospital, tá tranquilo. Mas, ver um carro desse jeito aí, triste, né? Rayane estava numa chácara, participando de uma vigília da igreja. A gente estava numa vigília e acabou a oração, a gente descansou um pouco e um amigo dela tinha que trabalhar. Aí, no momento que ela veio deixar ela em casa, eu acho que na volta ela cochilou no volante. A motorista seguia nesta pista aqui da BR-020, sentido Plano Piloto, Planaltina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela dormiu ao volante e terminou perdendo o controle da direção. Invadiu aqui o canteiro central. As marcas ainda estão aqui, na grama. Ela ainda tentou frear várias vezes, mas não conseguiu. O carro parou bem aqui na vala. Vou mostrar aqui, ainda tem parte do vidro aqui no chão, mais vidro aqui, O carro parou com as 4 rodas para cima. Aqui também, tem uma garrafa d'água que a motorista estava tomando, documentos pessoais. Por sorte, ela estava com cinto e saiu viva. A condutora informou que ela vinha no sentido Plano Piloto Sobradinho e cochilou o volante, dormiu e quando acordou ela já estava na grama e o carro virou aqui nessa vala. E quando vocês chegaram, como é que foi o trabalho de vocês? Ela estava lá dentro? Quando nós chegamos, ela já estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. Ela mesma saiu do carro. O Corpo de Bombeiros, quando chegou, ela também já estava fora do carro e sofreu apenas lesões leves, aparentemente. Rayane teve apenas escoriações leves nos braços e nas pernas. Ela foi salva graças ao cinto de segurança. Ela tinha marcas de quem usava o cinto, que dá uma vermelhidão, arde um pouquinho, mas graças ao cinto ela não sofreu grandes lesões. É muito importante, a Polícia Rodoviária coíbe bastante, ela cobra dos motoristas e dos passageiros que utilizem o cinto, porque o cinto nessas emergências realmente salvam a vida da pessoa. A motorista foi levada de ambulância para o hospital de Sobradinho. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal tiveram que interditar uma das faixas da pista. O trânsito ficou bastante complicado. Eu pensei que tinha morrido. Os vidros tudo quebrado. No mínimo, uma pancada dessa aí, ela perdeu o controle aqui, foi para dentro. A gente espera que a pessoa consiga controlar o carro e jogue para cá, para acostamento, e não para dentro. Quando joga para dentro, você pensa pior já. É
um gesto simples e que salva vidas. Coloque o cinto sempre. 8h37, depois da confirmação da morte de 7 bebês, 2 deles da bactéria Serratia, a Secretaria de Saúde fechou a maternidade do Hospital de Ceilândia. A Secretaria de Saúde confirmou a 7ª morte de bebês no Hospital Regional de Ceilândia. A criança prematura morreu na manhã de sábado. A causa ainda é investigada. Há outros 8 bebês na UTI neonatal. 2 deles estão com a bactéria Serratia, que causa baixa imunidade, anemia e outras infecções. Os médicos ainda investigam se mais uma criança foi infectada. Por causa da presença da bactéria, a Secretaria de Saúde resolveu fechar a maternidade, onde ficam a UTI neonatal e a enfermaria. Por enquanto, só vão ser feitos partos de emergência. As mães e os bebês que continuam internados ficarão isolados até receberem alta. A ideia é esvaziar a UTI gradativamente. A maternidade do Hospital de Ceilândia é a maior do DF em número de partos. São em média 20 por dia. O local ainda não tem data para voltar a funcionar. O Corpo de Bombeiros e o SAMU já foram orientados a levar as mulheres em trabalho de parto para os hospitais mais próximos. A Secretaria reconhece que a mudança pode deixar as outras unidades ainda mais superlotadas. A superlotação dos hospitais não pode ser motivo para não receber e nem motivo para que se receba onde não se deve. Para garantir a segurança de quem está internado, materiais de limpeza e antibióticos vão ser trocados. Também será feito um novo treinamento com os funcionários. A Secretaria não descarta a infecção por uma outra bactéria. Na medida que nós ainda não temos as respostas de todos os exames que foram feitos, é sempre possível que haja outro tipo de bactéria, inclusive bactérias que acontecem normalmente. A primeira morte pela Serratia foi confirmada no dia 27 de março. Ainda não se sabe como o surto começou. Uma das hipóteses é a falta de higiene dos próprios funcionários. Nós temos que levar em consideração todos os fatores. Todos os fatores são possíveis, inclusive erros de procedimento de equipe. A Secretaria de Saúde informa que até ontem havia 17 bebês internados na unidade de cuidados intermediários e 16 leitos ocupados na enfermaria e que esses números vão diminuir aos poucos. Você fica agora com o Fala Brasil, 12h25, tem balanço geral para você. DF no ar volta amanhã às 7h15. Tchau. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 15 de abril. Um ótimo dia para você. O Fala Brasil já está no ar. Começa hoje em São Paulo o julgamento histórico dos policiais acusados do massacre do Carandiru. Rio de Janeiro, proibição